Agora sim. Eu tinha passado para vocês até um e-mail de proteção, protegendo o usuário, né, no home office. E aí, eu estava fazendo essa apresentação hoje, eu falei assim, na verdade não é só no home office, né, a gente está falando de proteger a sua rede, a sua organização de qualquer lugar, né, hoje, como eu pego o celular e eu já tenho ali a qualquer lugar, eu consigo acessar meus documentos da SimIT, eu consigo fazer acesso de qualquer recurso, né, ou software do meu ambiente da SimIT. Né? Então eu trouxe esse tema, essa palestra aqui de protegendo sua organização em qualquer lugar. Né? Ou seja, se você está no smartphone, você está em qualquer lugar, a gente consegue fazer essa proteção para vocês. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Ferreira, né? Eu trabalho aqui na SimIT, apoiando a Viviane na parte de vendas, né? Hoje eu estou atuando mais como parte de pré-vendas, mais como uma organização de projetos, né? Tem meu contato aí, flavio@simit.com.br, né? E hoje eu vou passar um pouquinho para vocês do que a Sophos consegue apoiar vocês dentro desse mundo que é o mundo de segurança, tá? Começando, o mundo mudou, né? O trabalho hoje, a maioria das pessoas hoje está trabalhando remotamente, né? Se vocês observarem, antigamente a gente tinha pouquíssimas pessoas que trabalharam remoto, mas isso também não é novo, né? O trabalho remoto já é algo que vem já de muito tempo, né? Eu, por exemplo, o Bruno que está aqui também, a gente trabalha desde a origem, vamos dizer assim, da SimIT, a gente trabalha em casa, foram poucas as vezes que a gente se reuniu no escritório para trabalhar. Então a gente tem aí alguns dados, né, que foram coletados pela Sophos aí, de antes, né, da pandemia ter acontecido, né, e durante a pandemia houve-se um aumento de 10 vezes a utilização do Sophos Connect VPN, né. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Sophos Connect VPN, né, e aonde ele pode ajudar vocês, mas só para vocês terem uma noção da quantidade de utilização de VPN. E a gente está falando de Sophos aqui, mas a gente consegue falar também de outros players também, né, como existem vários players de mercado, e isso foi um aumento drástico, né, trazendo um ganho também de trabalho, né, trazendo também um aumento de 74% de ganhos, né, dentro do home office, né, do trabalho remoto. Mas por que são esses ganhos? Isso aí a gente tá cansado de ver em mídias, em jornais, de viver isso, né? Eu, por exemplo, eu moro aqui em Uberlândia, o meu trabalho fica a 10, 15 minutos de casa, né, de carro. Então, na verdade, o escritório, meu trabalho fica a 30 segundos do meu quarto, né? Mas, enfim, se eu tivesse que me deslocar para a empresa todos os dias, eu perderia no mínimo uma hora de trabalho, né? Por quê? Porque eu saio daqui de casa até chegar na empresa, me organizar, organizar todo a mesa de trabalho, chegar, sentar, enfim, eu perco uma hora, e essa uma hora hoje eu consigo produzir ela nesse trabalho remoto. Então, o ganho de performance para as organizações foi grande, o ganho de tempo para os funcionários foi maior ainda, né? Enfim, isso aí foi uma evolução que veio imensamente. Né? E o mundo também mudou, né? A forma de você consumir trabalho, a forma de você obter recursos da rede ou disponibilizar esses recursos na rede para os usuários, né? Não sei aqui quem que é administrador ou quem que é usuário final. Isso vem mudando drasticamente. Né? Então, hoje, o mundo passou a consumir muito mais aplicações baseadas em nuvem. Né? Hoje, a SimIT ela não tem servidores. Né? Hoje, a gente não tem, se vocês chegarem no escritório que a gente tem aqui em Uberlândia e olhar, o único equipamento de rede e equipamento
de equipamento de rede, vamos dizer assim, é um firewall da Sophos que a gente tem lá e um access point. A gente não tem servidor, não tem hack, não tem nada. A gente tem um firewallzinho, um access point que fica em cima de uma mesinha lá de disposição lá para os clientes, tá? E isso eu vejo que está se tornando uma tendência, né? Eu vejo não, isso é amplamente discutido no mercado, que está se tornando uma tendência, né, mundial, né? Então, cada vez mais a gente está consumindo softwares de nuvem, né? Hoje eu tenho o meu ERP em nuvem, o meu CRM em nuvem, o meu sistema de chamado em nuvem, toda a gestão de segurança que a gente tem hoje é em nuvem, né? Todos os servidores que a gente tem hoje é em nuvem. Então, assim, a gente está deixando, né, de ter aquele servidor, né, o hardware mesmo, dentro das empresas e consumindo mais nuvem, né? E com isso criando com certeza muito mais ambientes de infraestrutura dentro das nuvens, seja AWS, seja Google, seja Azure ou outra nuvem, né, Oracle, enfim, outras nuvens que tem de mercado aí, tá? E isso é nítido, né, para a gente que está consumindo todo esse conteúdo, que está consumindo tudo isso, tá? Existe uma pesquisa, né, do IDC, né, que fala que mais de 40% dos dados do mundo, né, serão armazenados em grandes data centers, né, de alta escala em nuvem até 2023, né? Se vocês forem pensar, 2023 já está aí, né? E se vocês começarem a analisar as empresas, começarem a analisar todo o conteúdo, toda a arquitetura dessas empresas, praticamente que, sei lá, basicamente que, sei lá, umas 80% das empresas já tem conteúdo em nuvem. Talvez você ainda tenha um servidor lá que tem o AD, que tem o seu file server lá, mas se você for olhar os e-mails, onde que estão os e-mails? Os e-mails estão em nuvem, né? Onde que está o RP? O ERP, na maioria dos casos, de pequenas empresas já estão em nuvem, porque não vale a pena você investir ali 60 mil reais em um servidor, em software, e deixar aquilo dentro de casa, ainda correr o risco de um ladrão ainda roubar esses equipamentos, tá? E aí o mundo mudou e os ataques também, e os roubos na verdade, os ataques de invasores, né, de hackers mudaram também. Não sei se todos aqui é da época de que hacker fazia vírus para infernizar a vida do analista de TI ou do usuário, né? Existe um vírus famoso aí que ele ficava abrindo e fechando a tampa do drive, abrindo e fechando o drive de CD, né? Isso aí pô, que sentido fazia isso? Mas isso era um sentido de ficar infernizando a vida do usuário e do administrador. Existia um vírus, né, que ficava fazendo barulho no drive de disquete, né? E com a evolução do tempo, os atacantes viram que a melhor coisa que eles podem fazer, né, que eles na verdade, conseguem fazer seria obter recurso financeiro através desses ataques, né? E aí esses ataques foram evoluindo, né? Até que chegou um carinha que chama ransomware, né? Que é nada mais nada menos do que criptografar os seus dados, roubar eles, e se você, na verdade, sequestrar eles, se você pagar, eles tiram esses dados do sequestro e te devolvem esses dados, né? Na maioria das vezes eles fazem isso, né? E aí eu trouxe para vocês um que é famoso, que é o Hilk, né? Um malware que veio já é mais recente, né? Esse malware, e eu trouxe toda a anatomia, né? De como que o hacker ele faz esse tipo de invasão, né? Então tudo começa através de um e-mail, né? E dentro desse e-mail ele tem um software malicioso, na verdade ele tem um documento malicioso, né? E aí pode vir um PDF, pode vir um arquivo do Word, do Excel, né? Pode vir uma imagem, né? E dentro desses arquivos vem executáveis, né? Os executáveis que abrem e começam a fazer
roubo de credencial do seu computador. Né? Eles roubam a sua credencial através de tecnologias, através de ataques, né? De tipos de ataques. E aí, com base nesse roubo de credencial, né, eles começam a fazer elevação de privilégio dentro da sua rede, né, que a gente chama de ataque lateral. Então, a partir da sua máquina que foi invadida, ele começa a atacar a máquina do seu colega de trabalho, começa a atacar o seu servidor, né, e aí ele vai começando a fazer todo esse ataque. Né, e aí o resto da história, né, ele consegue, com certeza, não é como ele vai conseguir, é quando ele vai conseguir, porque com certeza se a estrutura da empresa não estiver bem assistida, não estiver bem monitorada, né, ele vai conseguir penetrar nesses sistemas e vai conseguir fazer um ataque e talvez fazer uma criptografia de dados. Né. No caso do Ryuk, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é apagar os backups. Né. Então ele começa a fazer verificação, né, de onde que estão os backups, apaga os backups, desativa os sistemas de proteção, e aí ele faz a instalação do Ryuk, que faz a criptografia dos dados em si. Tá? Então, todo esse processo ele é muito bem arquitetado, né, pelo invasor. Né? E a maioria das vezes, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, não é um script que roda e isso faz tudo automático. Não, o invasor, ele está ali diariamente, diariamente não, ele está ali fazendo todo o ataque na mão mesmo. Né? A gente presenciou ataques que o invasor ficou dias dentro do ambiente do cliente, né, tentando fazer acessos a servidores, acessos a pastas. Né? A gente conseguiu verificar o acesso desse invasor, né, a esses recursos. Tá? E qual que é a realidade desse cyberataque aqui? Existe uma pesquisa que foi feita com 5 mil empresários, né, e desses 5 mil empresários, 51% assumiram que foram atingidos por ransomware no ano passado, né, no caso 2020. Pessoal, dá para vocês terem ideia do que é 5 mil donos de empresa, desses 5 mil, mais ou menos 2.600 usuários assumir que foi atacado por ransomware. Né? E isso não é segredo para ninguém, isso não não está oculto para ninguém. Com certeza, um de vocês já viram ou já escutaram que alguém foi atacado por ransomware. Né? Com certeza. Né? 73% desses entrevistados, desses ataques, tiveram seus dados criptografados. Né? E 70% teve um incidente de segurança na nuvem no ano passado. Né? Quando eu falo para cliente, né, eu faço bastante proposta aqui, principalmente proposta técnica de cliente. Eu quero levar meu ambiente todo para o Azure. Né? E aí eu pergunto, e como que você vai proteger esse ambiente lá? E aí o cara, não, mas já é protegido pelo Azure. Pessoal, isso não é verdade. Né? O Azure, ou a AWS, ou Google, ele vai te disponibilizar uma máquina com IP público. Né? Cabe você proteger ela ou não. Se você não proteger, você vai sofrer as consequências. E como as faixas desses IPs já são conhecidas, né, pelos atacantes, então eles estão atacando, eles já conhecem esses IPs, então eles vão atacar esses IPs e verificar se tem servidor lá que tenha acesso ou que tenha alguma porta aberta ou alguma brecha de segurança. Tá? Então, falou em nuvem, pessoal, vamos ficar mais atentos. Tá? E o desafio de hoje de proteger a organização de qualquer lugar, né? Como que a gente vai fazer essa proteção, né? Porque hoje você tem proteções aí, na verdade você tem acessos da casa do funcionário, da casa da pessoa, você tem do próprio escritório, você tem de um café, né? Por exemplo, eu estou indo tomar um café, eu estou lá na rede do café, abro meu notebook, conecta o Wi-Fi do café, e aí quem sabe o que está se passando ali dentro daquela rede? Quem te garante que naquela rede aí não tem um atacante ali do seu lado tomando café também e fazendo uma verificação dos pacotes que estão entrando e saindo da sua máquina?
né? Ninguém te garante isso, não tem como te garantir, né? E aí você tem que proteger o equipamento desse usuário também, né? Coworking também é a mesma forma, dentro do carro, né? Eu tô com o meu celular dentro do carro, como que eu vou proteger esses usuários, né? E aí a gente, além de todos os lugares, a gente tem que pensar em todos os dispositivos também, né? Eu tenho smartphone, desktop, eu tenho macOS ou Windows, eu tenho sistema operacional Android, eu tenho iOS, eu tenho Chromebook, né? Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração quando você vai fazer todo o estudo de proteção. E também qualquer recurso, né? Porque você tem recursos de nuvem, você tem recursos on-premise, você tem recursos que estão armazenados em servidores com o sistema operacional macOS, servidores Windows ou servidores Linux, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Em qualquer lugar, você vai ter que ter uma conectividade segura, né? E essa conectividade segura você faz através de uma VPN, né? Qualquer dispositivo, você tem que manter toda a segurança de computadores, smartphones e tablets. Isso aí você vai utilizar, né, a segurança dos endpoint protections, né? E qualquer recurso, né, você tem que ter softwares para proteger todos os dados e as cargas de trabalho que você tem, tá? Falando um pouquinho sobre conectividade segura, né, a gente vai falar um pouquinho sobre VPN, né, hoje é o mais conhecido no mercado, né, quando você fala em manter a conectividade segura, né, a gente está falando de manter a conectividade segura com a VPN, né, e isso a gente consegue, sem problema nenhum, né, fazer a conexão, seja de onde você estiver, né, seja da sua casa, seja do seu trabalho, seja da nuvem, com todo o seu ambiente, né? Então aqui você tem como proteger, né, o seu ambiente, né? Você pode utilizar um Sophos Firewall, né, lá dentro do seu escritório, né? Com esse Sophos Firewall você tem um software, né, que é o Sophos Connect, né, que é gratuito, né? O Sophos, a Sophos hoje, ela tem mais de 1.400.000 usuários utilizando o Sophos Connect, né, que é a VPN da Sophos, né, e com base nisso você consegue fazer toda a sua proteção. E aí o Paulo, no início do evento aqui, antes da gente começar, ele perguntou, Flávio, eu preciso proteger o computador do meu usuário, né, lá na casa dele, né, e eu preciso de uma proteção que seja transparente para o usuário. Existe um equipamento que é o SD-RED, né, o RED é uma plataforma proprietária da Sophos, né, a Sophos é o único fabricante de segurança que tem um aparelho desse. O que ele faz? Ele faz conexão de VPN de forma automática, né? Então, qualquer lugar que você conecta ele na internet, ele já estabelece uma conexão de VPN com o firewall. Né? A configuração dele é super simples, né? Você vincula ele ao serial do firewall e após isso aí, você já está na VPN. Né? Então, se você tem um diretor que não quer preocupar de ficar conectando cliente de VPN, você pode colocar um head desse na casa dele, né, e fala com ele, fala, quando você for utilizar a rede da empresa, você vai conectar aqui, ou você pode deixar conectado também, existem algumas formas de configurar, para tudo que for pertencente à rede, ele passa pela VPN, ou tudo que for internet, ele passa por fora da VPN, tá? Ele não armazena logs, né, porque ele vai gerar todo o tráfego, ele vai mandar todo o tráfego para o firewall, e aí o firewall começa a fazer a geração dos logs. Então esse é o head, né, que pode fazer toda essa conexão com a matriz, né, ou com o escritório, né, e fechar essa VPN para que o usuário utilize os recursos da empresa, tá, de forma segura, ok? Aqui tem uma demonstração de como que o RED funciona, né? Então você pode ter vários REDs, né? Aqui a gente tem uma base de dados de uma central de radiologia, de radiografia, quer dizer,
né, que são dados extremamente críticos, né, e aí você tem vários pontos aonde tem equipamentos, né, e você tem vários pontos onde tem pessoas que operam esses equipamentos para que os dados cheguem a essa base de dados, né? E aí você tem um firewall central onde ele vai servir como um controlador, né? E lembrando que alguns equipamentos de radiografia ou equipamentos de ressonância, talvez não tem como você configurar uma VPN, colocar um cliente de VPN nele, né? Para que esse cliente de VPN faça a conexão, né? Então, quando você não tem essa possibilidade, você coloca um head, né, e conecta esse equipamento direto no head, e aí o head vai fazer todo o trabalho de fechar essa conexão segura, né, para enviar esses dados para a base de dados, né. Da mesma forma, né, se você tiver alguns pontos onde usuários precisam acessar esses dados, né, talvez ele precisa acessar isso por smartphone, talvez ele precise acessar isso por tablet, por desktop. Imagina só você pedir o médico para toda vez que for acessar os dados ter que fazer a conexão do aplicativo, né? Ele não vai fazer a conexão, e isso vai fazer com que ele tenha mais raiva da equipe de TI, né? Isso se torna angustiante para ele, né? Imagina o usuário tendo que toda hora que for acessar os dados ter que fazer conexão. Tá? Sem falar que aquele equipamento, se for usado por outra pessoa, vai ter que desconectar e conectar, né, pela outra pessoa por causa das credenciais de acesso, né? Então o head ele serve para fazer todo esse processo, né? Ele é um equipamento ele tá uns 20 centímetros, uns 20 por 15, né, do tamanho de um access point mesmo, desses menorzinhos. Ligou e já faz todo o processo de conexão, tá bom? Eu vou até comentar mais uma vantagem do RED, Flávio, é o seguinte, o RED ele tem uma outra questão importante, que é o seguinte, quando você tem, às vezes, escritório, né, fora da matriz que é muito longe, a gente vê muitas essas empresas do ramo de agricultura, né, que tem silo no meio da fazenda, e às vezes não tem um cara de TI para poder fazer a instalação de um equipamento ou dar a devida manutenção. Outra vantagem que o RED tem é que o provisionamento dele é totalmente nuvem. Então, a partir do momento que você tem o serial do RED, quando o RED conectar no modo da internet, ele já vai comunicar com o Sophos Central, né, que tem as configurações que é integrado com o Sophos XG, e aí automaticamente ele já vai fazer esse tune. Então, ele elimina a necessidade de ter TI no local para fazer essa implantação. É uma outra vantagem aí do RED. Isso mesmo, isso mesmo. Ok, bora para o próximo. E aí, a tecnologia de acesso remoto, ela está evoluindo também. VPN não está sendo tão produtivo mais para o ambiente que a gente está vivendo, né? VPN às vezes tem suas particularidades, tem suas limitações, né? E os usuários precisam aprimorar, os usuários não, os administradores precisam aprimorar cada vez mais os controles de acesso, né? Porque a partir do momento que você deu acesso à VPN, né, a pessoa está dentro da sua rede, né? O administrador ele precisa impedir o movimento lateral. Imagina só um atacante ataca a minha máquina, eu estou conectado na rede da SIM-IT, né, via VPN, ele vai começar a fazer ataque lateral dentro dessa rede, né? E aí, com isso, ele consegue ter acesso aos servidores, sendo que a minha máquina está em casa ou está num café, né? E precisa reduzir o atrito também desses dados, né, expostos para a internet, tá? Com isso, a Sophos ela está trazendo uma tecnologia nova, né, que chama Zero Trust Network Access, né, que é o ZTNA. Essa tecnologia, pessoal, é uma tecnologia que que promete, né? A gente não fez testes ainda, mas é uma tecnologia que promete trazer muito mais segurança. Vou explicar o porquê da conexão do usuário com a conexão da empresa, né? Ou quando eu falo empresa, pode ser dentro da empresa física mesmo, dentro da sede, ou dentro de algum ambiente de nuvem, né? Então, o que ele faz? A primeira coisa, ele verifica o usuário,
né, ele tem duplo fator de autenticação, na verdade é um múltiplo fator de autenticação que você pode configurar, né, e ele vai fazer essa validação do usuário. Segundo passo, ele faz uma validação do seu dispositivo. Então, se o seu dispositivo tiver com um endpoint desatualizado, ele não deixa validar a conexão, né? E o terceiro passo, ele faz o controle de privilégios e o controle de acesso para realmente aquilo que você tem acesso dentro do seu ambiente, tá? Aqui tem um pouquinho mais de explicação, né, de como que ele vai funcionar. Então, a gestão dele, ela é toda feita pelo Sophos Central, né, para quem não conhece o ambiente da Sophos, o Sophos Central é um portal, né, que ele fica em nuvem, onde ele tem todas as administrações, na verdade ele centraliza toda a gestão e administração dos produtos da Sophos. Então, por ele você consegue administrar seus endpoints protections das estações de trabalho, dos servidores, dos smartphones, né, você consegue fazer com que a administração, algumas funções do Firewall você consegue fazer administração, leitura de logs, acompanhamento de invasão, né? Então você consegue fazer muita coisa através do Sophos Central. A ideia da Sophos é que o Sophos Central se torne realmente um portal centralizado de tudo, de todas as aplicações, de todos os recursos que a Sophos oferece, certo? Dentro do ZTNA você tem dois tipos na verdade são 3 tipos, né, de aplicações, de funções do ZTNA. Tem o ZTNA Client, né, que é um clientezinho que você instala na máquina, né, então ele é de fácil instalação, enfim, ele vai fazer toda aquela parte de conexão, né, com a internet, na verdade, com o Sophos Central ou com os recursos que você está precisando consumir, seja ele de cloud ou seja data center. Você tem o Sophos Central, né, que é onde você faz toda a gestão, né, centralizada do ZTNA, né, e essa gestão a gente está falando de políticas de controle de acesso, a gente está falando do que você pode ter acesso ou não, como que você pode ter acesso, quem pode ter acesso, então você faz todo esse controle através do Sophos Central. E você tem o ZTNA Gateway, que é onde você vai fazer a conexão, né? Por exemplo, se você tem um ambiente no Azure, você vai ter que ter um ZTNA Gateway, onde ele vai receber essa conexão e vai te dar ou não acesso a esse ambiente do Azure. Se você tem um ambiente local, on-premise, ele vai reconhecer aquela conexão e vai dizer se você tem acesso ou não, né, aquele gateway, ok? Aqui tem um modo de operação, né, do ZTNA, né, então, antigamente, então, você tinha VPN que era conectada ao firewall, né, e aí você tira essa VPN que é essa conexão com o firewall, e aí instala, né, no caso, esse símbolozinho aqui é o ZTNA Client, instala o client onde você precisa, por exemplo, nos trabalhadores remotos e na sua rede, né, e instala-se os gateways, configura-se os gateways, né, através do Sophos Central, e aí ele vai fazer toda a parte de conexão dentro desse ambiente que você precisa conectar, né. Observem que você não precisa mais do firewall, tá, porque ele já faz essa conexão e essa gestão toda através do Sophos Central. Tá? E aí, o bacana desse ambiente, o bacana dessa tecnologia, é que se caso uma máquina for comprometida, o ZTNA ele já reconhece, né, essa máquina que foi comprometida, essa conexão que está comprometida e já faz o bloqueio dessas conexões, né? Olha a evolução que a VPN trouxe, né, que a VPN, na verdade, é a evolução da VPN que o ZTNA ele trouxe para o ambiente, tá? E aí, voltando um pouco de aprimorar os controles de acesso, então o que você vai conseguir fazer? Controle granular baseado em política e risco, né? Então, se você pode configurar uma política falando que o que o Flávio pode acessar, o que ele não pode acessar, e o risco também que isso pode trazer, né? Então, ele vai categorizar, se o Flávio começar a trafegar
arquivos constantemente, a gente considera isso como um risco, né? Então ele vai e faz o bloqueio desse risco, tá? Sem confiança implícita, né? Então ele vai começar a fazer avaliação de identidade, de integridade do dispositivo, né? Então se o dispositivo não for um dispositivo confiável, ele corta a conexão. Se ele não for um dispositivo, se o usuário não tiver condições de manter a integridade da identidade dele, né, ele vai cortar a conexão, né, impedir o movimento lateral. Por que ele vai impedir o movimento lateral? Porque ele vai te dar acesso apenas a recursos da rede, né, ele não te dá acesso a toda a rede, né. Então, se você tem que acessar, sei lá, o Desk Manager que a gente usa aqui, né, e hoje eu conecto o VPN, vamos supor que eu conecto o VPN para acessar o Desk Manager, né, eu estou com a minha rede da SIM IT toda exposta, né, então se eu tiver com a máquina infectada, o atacante ele pode fazer um ataque lateral e acessar o meu servidor de AD, o meu servidor de arquivos, né. Com o ZTNA, não, o ZTNA eu vou falar pro acesso, falar assim, o acesso, você vai permitir que o Flávio acesse apenas o Desk Manager, e isso traz com certeza uma segurança muito maior, tá? Reduz o atrito, né? Por que reduz o atrito? Principalmente com o usuário, porque é instalar um softwarezinho, configurar a logo, já está conectado, né? E a conectividade é transparente, né? Então, para o usuário, isso é totalmente transparente, tá? Aqui tem algumas telinhas de configuração do ZTNA, né? Então, você tem a configuração dele, está pequeno para mim, eu não consegui ler, mas você tem as configurações dele aqui, né? Algumas telinhas do Sophos Central, essas configurações ficam todas dentro do Sophos Central, né? E aqui, isso aqui eu achei muito bacana, né? Lembra do RD Web, né? Que você criava uma estrutura lá com as aplicações e ele executava só as aplicações. Então, dentro do Zero Trust Application Portal, você vai ter condições de compartilhar apenas a aplicação, né? E quem vai manter essas aplicações seguras é o próprio ZTNA, tá? Isso aqui eu achei um recurso muito bacana, tá? E aí vocês já estão querendo usar o ZTNA, né? O ZTNA, infelizmente, ainda está em EAP, né? Que é modo de teste, né? Para quem quiser testar ele, né? Pode entrar em sophos.com/ZTNA, né? E fazer a inscrição lá, a Sophos vai liberar uma versão de teste. E para quem quer usar a versão full, né? A Sophos promete, né? Que vai sair agora em meados de 2021. Né, então, por volta de junho, julho, aí, provavelmente a Sophos está lançando esse recurso de forma full, tá? Vamos falar um pouquinho sobre segurança de dispositivos, né? Hoje a gente, como eu já mencionei antes, a gente tem uma infinidade de dispositivos aí dentro da rede, né, da empresa, e essa infinidade de dispositivos leva a uma dor de cabeça, né? Principalmente para o administrador de TI. Como que eu vou proteger um Linux da mesma forma que eu vou proteger um macOS ou um Windows? Né? Como que eu vou proteger o meu servidor Windows da mesma forma que eu vou proteger o meu mobile que está com Android ou que está com iOS? Né? Isso aí é uma dor grande de cabeça do próprio administrador de TI. Né? A Sophos hoje ela tem uma solução que chama Intercept X, né, que ela é considerada a melhor proteção de endpoint do mundo, né, ela tem uma série de prêmios que ela ganhou. Para quem quiser conhecer esses prêmios, no site da Sophos mesmo tem esses prêmios lá, né, e o que ele vai fazer? Ele tem soluções para todos os tipos de ataques, né, mais conhecidos aí, para todos os tipos de ataques, né, e os mais conhecidos aí é o ransomware, né, que é a criptografia não autorizada, então ele tem uma solução de anti-ransomware. Quando você tem executáveis desconhecidos, né, você tem o recurso de Deep Learning, que é um recurso de inteligência artificial, né, da própria Sophos, né, então ele fica observando a sua máquina,
né, os passos que você dá diariamente, aquilo ali vai alimentando ele, né? Então, quando tiver, por exemplo, um processo de criptografia, ou um processo de remoção de grande quantidade de arquivos, né, ele vai te dar um alerta, e aí, dependendo da configuração que você fizer, ele para o processo também, tá? Para exploração de ataques sem arquivo, né, que aí são ataques de exploit, ele tem um anti-exploit, né, que vai fazer esse monitoramento também, né, e ameaças conhecidas também, ele tem a parte fundamental dele, né, que é a parte de vacinas que são autorizadas por laboratórios da Sophos aí frequentemente. Só um detalhe, essa semana teve um evento da Sophos o cara da Sophos soltou que hoje o laboratório da Sophos, que é o Sophos Labs, ele avalia mais ou menos 500 mil tipos de novos vírus todos os dias, né? Então, para vocês só terem uma ideia da quantidade de variantes de ransomware, de variantes de vírus, de todas as formas que a gente tem no mercado aí para a gente se proteger, né? Aqui tem um pouquinho mais a parte técnica de como que o anti-ransomware da Sophos funciona, né? Então, ele faz a proteção da inicialização, né, das informações do sistema, né, e ele tem o CryptoGuard, na verdade com o WipeGuard, e ele tem o CryptoGuard que fica monitorando toda a partição do seu sistema também. E aí ele impede, né, que a criptografia dos dados seja feita, tá, sem uma autorização, tá? Isso é só para uma parte técnica mesmo, né, e o InterceptX, quando você tem as duas soluções, o anti-ransomware com o Deep Learning AI, que é o inteligência artificial, então ele vai impedir de ameaças desconhecidas, escalas, né, a famosa escalação de privilégio, ele faz esse impedimento, e ele funciona de forma eficiente também. Então, quando eu tenho aqueles executáveis que começam a chamar prompt de comando e chama prompt de comando, até chegar a uma executável que ninguém conhece, né, que ninguém nunca viu, então ele começa a fazer análise, né, dessa aplicação de forma artificial, com a inteligência artificial que a própria Sophos desenvolveu, né, para impedir que esse arquivo execute um malware ou criptografe os dados dos usuários, tá? Além disso, ele pode trabalhar também com o anti-exploit, né, e o fundamentals também, certo? E aí você tem uma proteção de multicamadas, né? Então você tem múltiplas camadas sendo protegidas aí pela Sophos, tá? Por isso que ele se torna um dos melhores antivírus, né? Uma das melhores soluções do mundo, tá? Além disso, você pode proteger, aqui ele vai te dar suporte para proteção de desktop, seja Windows ou macOS, servidores, seja Windows ou Linux, e mobile, né? Seja Android, iOS ou Chromebook. Para quem tem mobile, quiser baixar ele, se não me engano, o InterceptX ainda está gratuito ainda, né? Você pode baixar ele na loja virtual, que ele ainda está gratuito também, tá? Um outro problema que esse slide, eu até coloquei ele aqui, que foi falado nesse evento da Sophos e que isso tem se tornado um grande problema, e a gente já passou por isso em um cliente, é que os ataques não estão sendo mais automatizados, né? Então, antigamente, como que era um ataque? O atacante, mandava um script, esse script executava dentro do ambiente do cliente e fazia todo o processo, né? Então, lá no script eu mandava tirar o shadow copy, buscar backups, enfim, e fazer a criptografia. Hoje isso não está sendo mais tão utilizado, né? Hoje existe toda uma inteligência por parte dos atacantes, que é o próprio ser humano que está fazendo esses ataques, né? Então a Sophos, ela vem estudando, ela pediu uma pesquisa de mercado por essa Invasion aí, e 48% dos ataques estão sendo liderados por humanos, né? Então, quem está atacando não é scripts, não é automações, é o próprio ser humano que está ali e está atacando e que está fazendo o ataque, tentando fazer o ataque lateral para roubar informações, né? E esses ataques, na maioria das vezes, eles fazem cópia dos dados para depois fazerem a criptografia, porque se eu não te tirar dinheiro com
com a criptografia, depois eu tento tirar dinheiro de você com a publicação desses dados, né? E isso é uma tendência também que tem sido bem utilizada no mercado, tá? Além de tudo, além do Intercept X, de tudo isso que eu falei para vocês, ainda existe uma extensão do Intercept X, que é o Endpoint Detection and Response, né? O que esse cara vai fazer? Ele vai utilizar de toda uma série de artifícios para analisar o seu ambiente e prever ataques, tá? Você tem um Intercept X que ele vai bloquear o atacante no ato do ataque, né? E se você pegar com o recurso de EDR, você vai prever esse ataque, você consegue prever esse ataque. Então, com isso, os administradores e os analistas de TI conseguem fazer caça de ameaças, né? Que é você começar a analisar o seu ambiente, procurando algum tipo de ameaça o que pode trazer uma invasão, tá? E isso também, com essas soluções, você consegue fazer uma higienização da sua informação, né? Eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Então, você consegue fazer investigação, né? Por isso que é Detection and Response, né? Você consegue detectar, né? Então, você consegue fazer consultas de SQL bem poderosas através da ferramenta, você consegue customizar consultas, não só de SQL, mas consultas de várias ferramentas dentro do seu ambiente. E com isso você consegue ter uma resposta mais rápida, né? Então, você consegue também acessar o dispositivo e corrigir esses problemas, tá? Quais que são esses problemas que a gente pode identificar através do EDR? Minha máquina está lenta, do nada a máquina começou a ficar lenta, né? Alguma coisa está processando, então com o EDR você consegue estabelecer alguns parâmetros e avaliar o porquê que essa máquina está lenta. Se há algum programa em execução na máquina que deve ser removido, né? Você consegue fazer uma análise disso aí e ver se realmente ele tem que ser removido ou não. Quais dispositivos têm extensões no navegador não autorizadas? Pessoal, com certeza, vocês como administradores de TI já passaram por isso, né? Alguém com certeza, já passou por acessar um navegador e lá daquele navegador lá ter uma extensão no navegador que falou, mas o que é isso? Né? De onde que veio isso? Para que é isso? Né? Então, essas extensões podem comprometer todo o seu ambiente. Né? E alguns processos que estão tentando fazer alguma conexão de rede através de portas que não são padrões. Né? Você consegue fazer a investigação disso. Com base nessas investigações, você consegue ter uma resposta, né, responder a essas investigações, como instalação ou desinstalação de software, você consegue rodar scripts, né, rodar algumas ferramentas forenses, né, fazer reboot dos dispositivos, né, finalizar processos que estão ativos, isso aí você consegue fazer tudo pela console. Tá? E aí eu tenho aqui alguns casos de uso comuns, né, do Intercept X com o EDR, né, Chrome lento, então ele dá alguns casos ali que já pegou, consultas de software, investigação de phishing, né, então você consegue fazer tudo isso, e atividades de rede. Então você consegue fazer todos esses processos aí através do EDR, tá? É uma ferramenta espetacular, né, para quem tem essa licença, né, é uma ferramenta que ajuda muito, né, ela sozinha ela não faz nada, né, então para quem tem interesse numa ferramenta dessa, ele tem que ter um cara que vá conhecer, que vai estudar a fundo, que vá executar essa ferramenta periodicamente dentro do seu ambiente, porque nada adianta você ter o EDR, ele não vai fazer nada sozinho, né, o analista de TI, o analista de segurança que tem que ir lá e trabalhar com ele, fazer com que ele traga as respostas e traga as soluções para esse ambiente, tá? Isso aqui, pessoal, falando em EDR, é um ponto bem crítico que a gente está vivendo isso no mercado hoje, né, que é a escassez de pessoal qualificado, né, e isso foi uma outra pesquisa que a Sophos solicitou para Vejam aí, e essa pesquisa trouxe que 81% dos profissionais,
né, na verdade, 81% da sua capacidade de encontrar e reter profissionais qualificados de segurança de TI é um grande desafio para a capacidade de fornecer segurança de TI. Né? Hoje, no mercado, está difícil de contratar, né? A gente está vivendo isso na pele, né? A gente conhece clientes que querem contratar profissionais de segurança e não conseguem, e aí tem que contratar um cara que conhece pouco e ir treinando ele e mostrando para ele todo o caminho. Né? 54% consideram isso como um desafio significativo. Né? Eu não tenho a quantidade de entrevistados, e 27% falam que esse é o maior desafio das empresas, né? Que é de contratação de funcionários. Tá? Além da solução do EDR, a Sophos ainda oferece um serviço que chama Management Threat Response. Né? Tem o EDR e esse aqui é o MTR. Né? O que esse cara faz? Esse cara ele automatiza, né, todo o processo de EDR. Na verdade, não é que automatiza. A Sophos ela mantém uma equipe, né, por isso que ela fez essa pesquisa, porque ela viu que nem toda empresa tem uma equipe de segurança para fazer toda essa análise. Né? A gente está falando de pequenas e médias empresas, né? Fica complicado você contratar um cara, né, de 5 mil, 10 mil reais de salário para fazer só essa parte. Então, se você quer proteger a empresa, como a gente tem empresas que são críticas, né, empresas do ramo financeiro, de bolsa de valores, e o cara não quer contratar um profissional, ele tem duas opções. Uma opção é contratar a gente, né, assim, a IT, para fazer todo esse processo para ele, né, e a outra opção é contratar direto com a Sophos. Então, a Sophos, ela tem esse serviço de MTR, né, que ela vai ficar buscando ameaças 24/7, né, fazendo busca de ameaça, detecção e resposta. Né, é um time que eles mantêm do Sophos Labs, né, esse time ele vai ficar em busca, né, todo esse processo que eu falei para vocês do EDR, eles fazem isso para você e te trazem isso em forma de relatórios. Né? Então eles vão falar assim, empresa, você tem essa e essa vulnerabilidade nessa máquina, né, a gente tratou isso, agora o seu ambiente está seguro. Tá? Eles conseguem fazer isso também. Tá? Então, resumindo um pouco da história da Sophos com endpoint, né? Então você tem a melhor proteção do mundo com EDR para analistas e administradores de TI, e aí você tem um MTR que completa todo esse ciclo que pode fazer toda essa análise de mercado para vocês, tá? A gente falou também sobre proteção de endpoints, né, mobile, né? A Sophos ela tem uma proteção para mobile, né? A gente implementou há alguns meses aí em um cliente, né? E aí a gente consegue ter um controle muito grande sobre o dispositivo móvel, seja ele iOS ou Android, enfim, você consegue ter uma proteção muito grande e um controle também do dispositivo muito grande, né? Então você consegue impedir que ameaças entrem, proteger os dados e também fazer a administração desses dispositivos também, né? Você consegue inclusive impedir que ele acesse, né, a loja de aplicativos, né? Ou você pode ir lá na loja de aplicativos e falar assim, ó, eu quero que esse usuário aqui acesse X, Y e Z aplicativos. Né? Então ele faz toda essa proteção, tá? E o que a Sophos vem trazendo de mais, que vem investindo bastante também, é referente à proteção das cargas de trabalho, né? E dos dados. E a gente está falando aqui de servidores. Né? A gente consegue, através do Intercept X Advanced for Server, né, proteger, fazer o mesmo nível de proteção dos endpoints, né, dos desktops, né, porém voltados para servidor. A Sophos hoje ela tem um endpoint específico para desktop e um endpoint específico para servidores. Tá? Então, todas as configurações necessárias para um servidor operar, né, você precisa, né, você pode trabalhar com ele sem problema nenhum. Né, porque ele não consegue, na verdade ele não faz bloqueios indevidos dentro desses servidores, porque é um aplicativo já preparado para esses servidores, tá? Então você tem aqui uma telinha, né? Ele também tem a parte de Threat Analytics, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele na próxima semana, a gente vai fazer uma demonstração dele na próxima semana,
né? Esse Threat Analytics ele é espetacular, gente. Isso aqui é um negócio muito fantástico, né? E aqui você tem o Cloud Optics, né? Que é uma solução da Sophos, que ela faz toda a proteção de ambientes em nuvem, né? Seja AWS, Azure, Google Cloud, né? Já são homologados, né? Então você tem sua nuvem lá na Google ou no Azure, né? Você coloca o Cloud Optics para fazer monitoramento, ele vai fazer um monitoramento 360 desse ambiente como um todo, tá? E aí tem a menininha dos olhos de ouro, né? E aí a gente é um pouco suspeito a falar, porque eu sou apaixonado pelo firewall da Sophos, né? De como que ele pode proteger todo o seu ambiente, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o firewall da Sophos, acredito que, sem ser na semana que vem, na próxima semana, né? A gente vai falar bastante sobre o firewall, dos recursos que ele tem, dos diferenciais de mercado que ele tem, do que ele pode ajudar a sua empresa, tá? Eu não vou entrar muito a fundo aqui não, porque senão vai tirar o gostinho de vocês participarem da próxima sessão, tá? E resumindo então, para a gente já finalizar aqui, né, a Sophos ela tem como premissa da gestão centralizada, né? Hoje o que ela prega é de ter todos os aplicativos, todos os recursos, todos os equipamentos dela sendo administrado, né, por uma única plataforma que é o Sophos Central, né? Então essa única plataforma é onde você vai fazer toda a gestão de todos os recursos, né? E aí com isso você conta com o apoio da Sophos Labs, né? Você tem toda a parte de operação, de inteligência da Sophos junto dentro desse portal, tá? E com isso, a gente hoje ela tem mais de 400 mil usuários, né, dentro desse Sophos Central Security Platform, né? É uma plataforma gratuita, o que você vai pagar das licenças dos recursos que você vai querer implantar, né? Por exemplo, eu quero Sophos Mobile, você vai pagar em cima dele. Eu quero Sophos Cloud Optics ou o Sophos Advanced for Server lá, então você vai pagar sobre ele, tá? Uma coisa que é muito bacana na Sophos, que é o diferencial dela do mercado, é que toda a cadeia de proteção ela é sincronizada, né, a fim de você ter uma resposta automatizada, né? Isso aqui, para mim, é um dos melhores recursos que a Sophos tem, né, que é a integração entre o desktop, né, e o seu Sophos Firewall, né? Independente se o seu desktop é um desktop, na verdade, ou se é um servidor, se ele identificar um malware, e esse malware for um malware com uma criticidade muito grande, ele vai utilizar um recurso que chama Security Heartbeat, né, para avisar o firewall que firewall, isola esse equipamento, que esse equipamento aqui está em risco, até que esse equipamento seja limpo, né? Então o firewall vai lá e vai vai isolar realmente esse equipamento. E se você tiver um firewall bem configurado, com VLANs bem configuradas dentro do Sophos, você isola ele, praticamente você isola ele da rede de servidores, você isola ele do mundo externo, né? E isso aqui traz uma proteção imensa para uma rede, né? A gente já viu casos aqui de fazer, de ver essa parte da Sophos aqui bloqueando, né, a estação de trabalho, depois voltando, tá? Então, antigamente, isso aqui é um estudo que a Sophos fez, se você tinha, por exemplo, uma infecção que o endpoint não conseguiu remover, você tinha aí mais ou menos 3 horas de ação, uma média, né, de 3 horas de ação para poder resolver o problema do usuário. Então, era 3 horas com o usuário praticamente que parado, né, e com esse recurso ele passou para 8 segundos. Né, isso é um estudo que a Sophos fez dentro dos laboratórios dela, né. Então aí você tem, né, todas as cargas de trabalho, né, o tempo, na verdade, de você fazer essas cargas de trabalho, fazer essas operações, foram diminuídos pela metade, né, e aí a gente teve, a Sophos fez um estudo que ocorreu cerca de 85% de redução de incidentes de segurança, né. A gente tem clientes aqui participando da sessão,
que foi atacado pelo ransomware, né? E aí a gente fez um trabalho colocando firewall, colocando endpoint protection, né? E depois que a gente implementou, eu pelo menos não vi ela abrir chamado mais de ataque de vírus ou algum tipo de ataque na empresa dele, tá? Então, resumindo, né? Para fechar aqui, né? A gente tem todos os sistemas de proteção da Sophos. Então, ela é uma proteção 360, né, de todos os seus dispositivos da rede, né? E aí, muito obrigado, né? Eu vou abrir para perguntas agora, né? Vocês podem ficar à vontade, né? Eu vou parar a gravação aqui. Eu só queria agradecer a presença de todos, né? E que na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vai fazer uma outra sessão falando sobre Endpoint Protection, né? E aí a gente vai falar do Intercept X, do EDR, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e vai fazer uma demonstração de como que pode ser feito, tá bom? Se a gente conseguir, a gente pode até, e aí eu vou contar com a bondade do Bruno, né? Talvez a gente fazer até uma simulação de um ataque de ransomware ao vivo para a gente demonstrar de como que a Sophos protege vocês de um ataque de ransomware. Opa, pode deixar, tem uns incubadinhos aqui, guardadinho. Aí, ó, eu sei. Então tá bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.